Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Meu nome é Amanda Carey e esse é o meu canal. O assunto do vídeo de hoje é bem diferente de todos os outros que eu já trouxe pra vocês aqui no canal, mas é um assunto que eu gosto muito, que são os jogos PNP. Print and Play, que são jogos que você consegue imprimir e montar sozinho em casa. Eu vou mostrar especificamente para vocês como eu fiz o jogo Secret Hitler, mas antes eu queria mostrar um outro jogo que eu criei, que foi o que me fez lembrar do Secret Hitler e consequentemente trazer esse vídeo para vocês. Eu vou estar deixando esse vídeo aqui separado em capítulos, assim você pode passar para a parte que você preferir ver do vídeo. Por conta da faculdade, fazia muito tempo que eu não parava para realmente fazer alguma coisa que eu gosto. Mas esse semestre eu tô tendo uma matéria que aborda a acessibilidade e o desenho universal. E um dos trabalhos foi desenvolver um jogo que o tema eram os 7 princípios do desenho universal. Para que esse jogo fosse uma forma de ensinar de maneira lúdica para os alunos do primeiro ano sobre o desenho universal dentro da arquitetura. E para fazer esse jogo, a gente poderia se basear em mecânicas de outros jogos já existentes. Não sei se vocês já viram, mas há um tempo atrás ficou bem famoso no TikTok um jogo que tinha uma roletinha e uma carta de tema com os dois extremos desse tema. E aí você tinha que girar a roleta, ver onde os pontos saíram e a partir disso citar uma situação que tivesse a ver com o tema que demonstrasse para outra pessoa onde que ela deveria indicar naquela roletinha sem ver a pontuação. E aí, se a partir do que você disse, se a pessoa acertasse, ela ganharia mais pontos e se ela errasse, ela ganharia menos pontos. Acontece que existe um jogo chamado Ito que tem a ideia bem parecida, só que nas versões de cartas. E foi nesse jogo que eu me baseei para criar o Digit, que foi o jogo que eu apresentei para essa matéria. Só que ao invés de temas genéricos, os temas seriam situações, problemas envolvendo acessibilidade. E o jogador teria que dar uma solução para esse problema. Quanto maior a carta que o jogador tirou, melhor deveria ser a solução. E quanto menor a carta, mais ineficiente deveria ser a solução. Eu usei o Photoshop e o Illustrator para criar o design das cartas e resolvi que ia me basear em 2 artistas que a gente viu em sala de aula, que foi o Edward Sika e o Gênios. Peguei a arte dos dois, dei uma misturada e daí saiu o design das cartas. Eu fiz também uma caixa para o jogo e dentro ficou um manual, um papel com os 100 temas, as cartas numeradas de 1 a 100, as cartas de cores de cada jogador e algumas outras cositas más. O interessante é que com essas cartas eu posso utilizar para qualquer tema, inclusive eu já levei para jogar com os meus amigos com os temas mirabolantes que a gente criou e foi super divertido. Então fica aí uma ideia de jogo que vocês podem fazer também. E todo esse processo de criar minhas próprias cartas, imprimir, recortar, colar, me fez lembrar dos jogos PNP e especificamente de um jogo que eu joguei há muito tempo com os amigos que eu tinha na época, chamado Secret Hitler. E sim, eu sei que é um nome bem suspeito, mas eu juro que o jogo é muito legal. Ele tem essa temática política e histórica, mas basicamente funciona meio que como Cidade Dorme ou Lobisomem. Ele é super fácil de encontrar na internet, inclusive no site oficial tem um PDF disponibilizado, mas esse PDF tá em preto e branco. Eu encontrei alguns posts no Reddit de um pessoal que fez a versão colorida, mas todas essas versões estão em inglês. E como eu sou brasileira, quero sim o meu jogo em português, resolvi fazer a minha própria versão traduzida e aproveitei para fazer a parte de trás das cartas, porque em todas essas versões também não tem a parte de trás. Eu vou tentar explicar de forma resumida como que eu fiz essa edição aí no computador. Eu abri o site e baixei o PDF original, que estava em preto e branco, e levei ele para o Photoshop para poder posicionar os elementos da forma que eu queria. Eu colori a imagem, salvei no formato PNG, para poder abrir no Illustrator. E aí no Illustrator eu vetorizei, expandi e desagrupei para poder deixar os elementos mexíveis individualmente. Como as letras ficam meio bugadas quando a gente vetoriza, eu peguei as fontes mais próximas que eu encontrei e traduzi a imagem com o Google Translate e reescrevi tudo. Para fazer a parte de trás das cartas, eu até olhei algumas imagens que eu achei na internet para tentar pegar alguma como referência, mas eu não consegui encontrar muita coisa, então eu fiz ali algo que eu achei que fosse parecido e que combinaria. E no fim eu achei que ficou legal. Eu imprimi na impressora da faculdade, porque geralmente a impressão lá é super boa. Se eu fosse refazer, eu teria feito um teste de cor, colocando algumas amostras e imprimindo para ver qual delas teria ficado melhor. Para fazer as cartas, eu peguei um caderno antigo que eu usava no começo da faculdade, que tem as folhas mais grossas.
Se eu não me engano, são folhas de 140 gramas ou algo assim. Aí eu colei a folha impressa nesse papel com cola branca mesmo, mas tentando deixar o mais espalhado e uniforme possível para evitar que enrugasse o papel. Depois foi só cortar nas marcações com estilete e uma régua inox. Dá pra usar tesoura também, mas eu recomendo mais o estilete porque eu acho que o acabamento fica bem melhor. As folhas com a parte do verso das cartas foi só cortar normal e aí colar uma por uma no verso das que eu tinha cortado antes no papel mais grosso. Eu também comprei um cortador na Shopee para arredondar as bordas. Ele foi super baratinho e eu achei que valeu muito a pena. As cartas maiores, eu coloquei ela dentro desses saquinhos que se chamam sleeves. Eles são bem baratinhos e vêm bastantes, só que eu recomendo que vocês se atentem muito ao tamanho. Esses que eu usei, eu já tinha por causa daquele outro jogo que eu tinha feito. E eles têm 6,5 por 10 centímetros. Só que eu esqueci de olhar o tamanho da carta do Secret Hitler. E acabou que ela era um pouco menorzinha do que as cartas do outro jogo que eu tinha feito. Então eu tive que ir lá e cortar um por um dos saquinhos pra ficar do tamanho certinho. E esse processo foi muito chato. Eu achei que ia dar super errado, mas no fim até que deu certo. Só foi um processo muito demorado, que poderia ter sido resolvido se eu tivesse me atentado com essa coisa do tamanho e ajustado as cartas para o tamanho que eu precisava antes de imprimir. Para as cartinhas menores, eu fiz basicamente o mesmo processo que eu fiz nas grandes, mas eu usei um papel mais grosso ainda, de 200 gramas, para ficar ainda mais resistente, já que elas não iam ter esses plastiquinhos para proteção. Se você chegou até aqui, eu acho que é porque você tá gostando desse vídeo. Então, aproveita essa pausa para deixar o seu like e quando o vídeo terminar, entra no canal, assiste alguns outros vídeos. Se você gostar, tá convidado para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nada que eu postar por aqui. Com as cartas já prontas, eu precisava dos envelopes, que no caso são os envelopinhos onde ficam as cartas que cada jogador recebe antes de cada partida. Para fazer, eu vi os tutoriais bem básicos no Pinterest e baseado nisso eu fiz um molde de olho mesmo, e usei ele para cortar 10 vezes em um papel craft. Fiz as dobras nas abinhas, colei onde precisava colar e pronto. Eles ficaram uma gracinha, muito melhor do que eu tava esperando, sinceramente. Pra parte do tabuleiro, eu tinha feito um teste antes para ver como eu faria e eu pintei com tinta acrílica preta a parte de trás. Só que ficou manchado algumas partes, então eu desisti dessa ideia. Resolvi que eu ia deixar sem nada mesmo e talvez depois até colar um papel contact preto ali. Então eu cortei a folha que eu imprimi em uma atriz para ficar com a folha completa e cobri ela com um papel contact transparente. Cortei as sobras e usei as folhas como referência para cortar um retângulo do mesmo tamanho em um papel paraná de 2 milímetros. Esse paraná é bem grosso, então é meio chatinho de cortar. Eu usei o papel dobrado no meio como referência para fazer um corte no paraná. E fui passando o estilete até que eu conseguisse dobrar esse paraná. E para garantir que essas duas partes não iam se soltar, eu passei uma fita crepe. Eu colei a folha no paraná primeiro de uma metade e depois na outra com muito cuidado para não ficar enrugado, principalmente na parte da dobra. E para a caixa, eu fui medindo mais ou menos o tamanho que eu ia precisar, usando como base o próprio tabuleiro. Nesse momento, eu já tava tanto tempo no ateliê que eu não tava nem mais preocupando em ficar medindo as coisas. Eu tava fazendo meio de olho, meio no freestyle, recortando um pouco ali, um pouco mais a colar, até tudo se encaixar da forma que eu precisava e acabou dando certo assim. Vocês vão perceber até que a caixa ficou um pouco alta, dava pra eu ter feito ela mais baixinha, mas ficou bom do mesmo jeito. Eu cortei as partes que iam compor a carta em um papel paraná e juntei tudo com fita crepe. E para posicionar as coisas dentro da caixa, eu usei o isopor e papel EVA e fui construindo camadas e juntando um pedaço no outro, testando configurações, até que eu chegasse em um resultado que eu gostei. Ficou um espaço para os envelopes e o outro para as cartinhas menores. E os tabuleiros vão por cima de tudo. Vocês não vão ver muitas imagens dessa parte porque acabou o espaço do meu cartão de memória. Eu não tinha levado meu notebook para poder descarregar, então não tinha como eu gravar mais coisas. Mas basicamente nessa parte final eu usei cola quente para juntar todos os pedaços de isopor. E ainda com a cola quente eu revesti tudo com EVA preto para dar aquele acabamento. Eu percebi também que eu tinha esquecido uma coisa, que eram as plaquinhas de presidente chanceler. Mas eu só recortei elas, cobri com papel contact e dobrei na marquinha que vem na própria impressão. Eu até pensei em colocar o papel paraná para deixar um pouco mais resistente, mas no fim eu acho que só com o papel e o papel contact por cima foi o suficiente. Mas eu vou só descobrir se realmente funciona quando eu estiver jogando com os meus amigos. Mas afinal, como é que funciona esse jogo?
Bem, ele começa com todos recebendo um papel secreto, onde você pode ser o liberal, o fascista ou o próprio Hitler. Os liberais ganham o jogo se conseguirem aprovar 5 leis liberais ou descobrirem quem é o Hitler. Já os fascistas ganham se conseguirem aprovar 6 leis fascistas ou eleger o Hitler como chanceler depois da terceira lei fascista aprovada. Em cada rodada, um jogador é o presidente e ele aponta um chanceler, e todos da mesa votam para ver se aprovam ou não esse chanceler. Se o chanceler for aprovado, o presidente compra 3 cartas de política, descarta uma em segredo e passa outras 2 para o chanceler, que tem que escolher uma para aprovar. O problema é que nem sempre as cartas ajudam, e às vezes o jogo te obriga a aprovar uma lei fascista e todo mundo começa a desconfiar. Mas essa é a parte divertida do jogo. Conforme mais leis fascistas são aprovadas, o presidente ganha alguns poderes especiais. Ele pode investigar alguém ou até eliminar um jogador. E o jogo vai seguindo assim até um dos lados vencer. E esse foi o vídeo, gente. É bem diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, mas é um assunto que eu gosto bastante, então eu também espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí pra mim nos comentários, que eu posso trazer também um vídeo mostrando como eu fiz aquele meu outro jogo, e também fazendo a minha própria versão de Cidade Dorme, que eu quero muito fazer, mas eu preciso, assim, de um incentivo a mais de vocês. Então, se vocês quiserem, é só deixar nos comentários que eu posso trazer esse vídeo também. Antes de sair, confere se você deixou aí o seu like, aproveita, entra no canal, assiste alguns outros vídeos. Que se você gostar, você pode se inscrever, ativar o sininho de notificações, que aí você não vai perder nada que eu postar por aqui. Esse foi o vídeo, gente. Beijinhos!